Vamos à palavra do Senhor? Olha, o texto que Deus colocou no meu coração foi Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. E para quem está anotando aí a pregação, para fazer a sua célula virtual, né, aí, o tema é voz de comando. Amém? Então vamos a 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ela, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor. Em tudo nós te damos graças e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Até mesmo nas lutas, nas dificuldades, o Senhor é muito bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem um zelo por nós. Muito obrigado, Senhor. Continue trabalhando na nossa vida, apesar que muitos acham que por estar em casa, eles não estão fazendo nada. Estão sim. Ali também eles podem, ó Deus, em nome de Jesus, falar a tua palavra. Ali eles podem cultuar ao Senhor, fazer a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, como um corpo, ligados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, assim nós estamos juntos, numa só fé, numa só comunhão, para a glória de Deus. Amém? Tirar o óculos aqui da ajuda. Irmãos, voz de comando. Deus me levou a falar sobre isso. E comando é o quê? É uma ordem, é uma diretriz. E eu digo que comando nunca é uma sugestão. Comando é uma ordem. E quem está no comando tem autoridade sobre alguém. Isso é fato. E o que é interessante nesse texto de Números que nós lemos, vamos falar várias coisas sobre comandos, sobre comando, mas vamos falar um pouquinho de Números. Porque a dificuldade do povo em obedecer comandos. Você acha que ali no meio daquele povo, você acha que ali não existiam pessoas que às vezes estariam assim, por que fazer isso? Para quê? Que coisa mais absurda é essa? Por que eu tenho que esperar uma nuvem? Irmãos, mas é comando. E quem entende de comando, entende que é o quê? Eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Mas para alguns, obedecer é difícil demais, é tortura. Para alguns doem porque eles não têm, não conseguem, não sabem como obedecer. E para alguns é difícil obedecer nas pequenas coisas. Imagina obedecer um comando. O que eu quero dizer, irmãos? Que um comando não tem réplica. Num comando não tem como você falar assim, eu não quero. Num comando, você aceita ou você está fora. Ou melhor, se você não obedecer a um comando, alguma coisa vai acontecer pela desobediência.
Porque o comando não é uma sugestão, é uma ordem. Pense bem, vamos trazer para os nossos dias. Quando alguém entra no exército, se alista ali, ele sabe que ele terá que obedecer aos comandantes de pelotão, não é verdade? E as ordens são dadas, os comandos são dados para o exército. E se ele não as cumpre, ele é penalizado ou até mesmo expulso do exército. Porque ele desobedeceu a uma voz de comando. Irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, Deus está nos dando comandos ali. Nós vemos principalmente no Velho Testamento, em tempos de guerra, porque ali havia muitas guerras, Deus dava comando o tempo todo. Era Deus orientando e conduzindo o seu povo com voz de comando através dos seus profetas ou dos seus enviados, que ele pedia para ir. Nós vemos que até os mandamentos, as leis e os estatutos de Deus são comandos para nós. E o que é interessante no comando, irmãos, é que ele só é liberado, ele só é dado depois de haver uma estratégia. Ele é muito pensado, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E Deus não estava dando ordens ao povo à reveria, para confundir, para deixar o povo doido, não, brincando, não. Porque às vezes ele dava para testar, mas Deus não estava confundindo nem brincando com o povo. Porque falando diretamente para as pessoas ali, já era difícil deles obedecerem à voz de Deus. Imagina se Deus falasse entre linhas. Aí é que não saía nada, irmãos. Mas Deus estava sempre nos orientando com voz de comando. Só que as pessoas têm dificuldade em ouvir a voz do comando de Deus. Esse é o problema que nós temos. Ouvir a voz de comando de Deus. E Deus só dará comandos a nós que nos farão chegar a algum lugar. É um objetivo. Deus tem um objetivo, irmãos, nos comandos que Ele nos dá. Porque eu vejo que o nosso Deus, Ele é organizado e estrategista. Tem um alvo a ser alcançado, tem um objetivo a ser alcançado, irmãos. E quem tem dificuldade de obedecer a um comando, é porque, vou apresentar pelo menos 4 pontos aqui, para quem tem dificuldade em obedecer a um comando. O primeiro, anote aí se você quiser, tem dificuldade em ouvir. Essa pessoa, ela não quer ouvir ninguém, ela não sabe porque ela não quer. Não é porque ela não sabe, é porque ela não quer ouvir. Porque ela quer ouvir a sua própria voz, a sua própria vontade. Por isso que ela não quer ouvir ninguém. Porque se ela prestar atenção naquilo que nós estamos falando, aquilo que você está dizendo, ela terá que obedecer. E ela não quer isso. É aquela expressão, entra num ouvido e sai no outro. Porque ela tem dificuldade, porque ela não quer ouvir. Porque ela sabe que ela terá que obedecer. O segundo ponto, de quem tem dificuldade em obedecer a voz de comando, não reconhece a autoridade. E fica complicado, não é? Essa situação. Porque se nós vivemos em uma sociedade, e nós sabemos que existem hierarquias, e eu não reconheço a autoridade acima de mim, é o mesmo que não reconhecer a autoridade de Deus. Infelizmente é isso, irmãos. Provo biblicamente, porque a Bíblia fala que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, com certeza não amarei o meu Deus, que eu não vejo. Então a mesma coisa para a autoridade acima de nós, colocada por Deus, né? Está ali, basicamente, o terceiro. O terceiro se acha superior. Esse que tem dificuldade em obedecer comando, ele se acha superior. Por quê?
todos são inferiores a ele. Ele é melhor que a autoridade acima dele. A desenvoltura que eu tenho. E sabe o que eles pensam? Eu é que devia de estar ali. Eu que deveria estar ali. E não ele. É superior. E o quarto, não confia. Anota aí. Importantíssimo. Obedecer à voz de comando de Deus ou de alguém é confiar nele. E confiando nele, eu entro dentro da sua vontade e não perco. Se estão ouvindo que eu nem conheço, obrigado por estar assistindo e participando. Deus abençoe vocês. O não obedecer não é só vidas por Deus. Deus não faz nada por acaso, irmãos. Se eu desobedeço, eu perco as bênçãos já estabelecidas por Deus. E às vezes, vou dizer uma coisa muito séria, e às vezes o grau de desobediência é tão grande que alguns caem em maldição. Vou explicar aqui. Como eu disse para você, o Velho Testamento é cheio de comandos. O Novo também tem, mas é mais no Velho que eu vejo. O maná, lembra do maná, do povo lá no deserto? Qual era o comando de Deus para o maná, gente? Era assim, olha, vocês irão pegar o maná na quantidade de pessoas que tem na sua família. Não peguem a mais, é aquilo que a sua família consegue comer. Porque se não obedecessem a voz de comando e guardassem para outro dia, virava o quê? O alimento? O maná? Bicho. Virava bicho, gente. Está lá registrado em Êxodo 16. Esse era o comando, não guardem. E alguns guardaram, se você ler lá, você vai ver. Alguns guardaram, desobedeceram, virou bicho. Outra situação de comando e que nós estamos sofrendo até hoje. Adão e Eva. Qual era o comando de Deus para Adão e Eva? Olha aqui. De toda a árvore, do fruto das árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Este era o comando, este era a ordem de Deus. E o que aconteceu? Comeram. E deu no que deu. Estão me entendendo? Outro comando dado, no Novo Testamento, Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O comando era ficar em Jerusalém. Se eles ficassem em outro lugar, irmãos, não dava certo. A ordem era Jerusalém, era dali que iria vir o poder. Outros que eu acho interessante, vou falar novamente das guerras. Outro comando, diga aos filhos de Israel que marchem. Nas guerras, irmãos, às vezes eles tinham que empunhar a espada, às vezes usar o escudo, a maioria das vezes. Só que às vezes não. Às vezes Deus mudava o comando. Sabe o que Deus fazia? Aqui, coloca tocadores na frente. Eu quero tocadores, ninguém vai guerrear com espada não. Quero tocadores. Quer uma outra coisa, um outro exemplo interessantíssimo? Josué, capítulo 6, se eu não me engano, fala das muralhas de rodear a cidade por 7 dias. Parece coisa de maluco, não é verdade? Mas é voz de comando. Doido é quem não obedece, né? Alguns acham que doido é quem está obedecendo, quem está dando comando e quem está obedecendo. Irmãos, mas quem entende voz de comando, sabe, vou obedecer. Rodeia aí a cidade 7 vezes. Olha, nos 6 primeiros dias, vocês irão dar uma volta só. E era todo o povo de Israel que estava com Josué. Rodeia aí os muros. Uma vez, mas em silêncio, não façam barulho. E assim eles fizeram. Lê lá, Josué. Rodearam 1, 2, 3, 6 vezes. E o comando para o 7º dia era o quê? Aqui, povo. No 7º dia, vocês irão rodear 7 vezes, não uma vez só. Vocês irão rodear a cidade 7 vezes. Mas na 7ª volta, os tocadores irão tocar. E após o soar da trombeta lá do instrumento, vocês irão dar um grito bem alto. Irmãos, que comando é esse?
É comando de Deus, de poder, de vitória. E quem quer, abraça e obedece. Mas quem não quer, perde a bênção. É isso que acontece. E quando o povo gritou, o povo creu, as muralhas vieram abaixo, irmãos. Aí eles invadiram e tomaram a cidade. Bênção. É estranho para alguns? Pode ser. Mas aquele que lê, entende a palavra do Senhor, está ligado com o Senhor, ele entende o que é que Deus está pedindo, o que é que Deus está falando com ele, o que é a ordem de Deus. E a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o versículo 22. Obedecer é melhor que sacrificar. Sacrificar o quê? Irmãos, pela nossa desobediência, nós podemos estar sacrificando a nossa própria felicidade, a nossa vitória. Nós podemos estar sacrificando a nossa vida eterna pela nossa desobediência. E aí? Porque a nossa própria vontade, a nossa precipitação, não nos deixa sermos comandados. Não deixa. Só que nós temos que fazer diferente, irmão. Nós entendemos que Deus está nos guiando desde Gênesis, Apocalipse, desde a hora que nós nascemos até a hora que nós morremos. Deus tem um plano para nós. E Ele está nos dando comandos. A sua palavra é um comando, é uma regra, é uma ordem. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Então o que está faltando para nós? É obedecer. Nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos obedecer a palavra do Senhor. Aí fica difícil. Mas nós vamos fazer diferente, amém? Vamos mostrar que nós confiamos em Deus, obedecemos ao que Ele nos pede, irmãos. Porque só ouve e obedece aos comandos de Deus quem é sensível à sua voz. Peça ao Senhor que você consiga discernir entre tantas vozes que há por aí, a sua voz, voz do mundo, voz de Satanás, e tem a voz de Deus que é a primeira que você tem que ouvir. Consiga aí, através do Espírito Santo, distinguir, separar essa voz, irmão. Ouça a voz do Senhor. Porque quem tem intimidade com Deus, reconhece a sua soberania e obedece aos seus comandos. Quem é espiritual e não carnal, né? Quem é mais espiritual do que carnal, consegue obedecer à voz de comando. Quem o ama e confia nele verdadeiramente, também consegue obedecer à voz do seu comando. E qual é o comando de Deus para nós hoje? A gente fala assim, mas foi aquele tempo passado, lá nas guerras, hoje nós não temos guerra. Não temos não, irmãos? Nós estamos vivendo em plena guerra espiritual. E o que nós vamos fazer? O comando hoje mundialmente é, fique na sua casa, previna-se. E muitos não obedecem. E correm o risco de pegar essa doença. E aí, qual é o comando de Deus para nós hoje? Vou falar várias coisinhas. Mas aquilo que Deus pular no seu coração, falar no seu coração, retenha isso e exerça esse restante de semana ou semana que vem, em nome de Jesus. O comando é, confia em mim. Abandone o pecado e me siga. É isso que a palavra prega o tempo todo. Confia em mim, me ame, abandone o pecado. Me ame a ponto de fazer outros me amarem. Essa tem que ser a nossa pregação. Ame a Deus, atraia e leve outros a amar ao Senhor da mesma forma. Outro comando, seja luz, seja sal para quem precise. Viva uma vida íntegra, digna de um representante de Deus, porque nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. E deixe a verdade te libertar, porque a única que liberta o homem é a verdade da palavra. E o comando é, faça discípulos. Esse é o comando, irmãos. E os comandos, como eu já disse, não são para nós entendermos, mas para nós obedecermos. Amém?
Em nome de Jesus. Você quer ir para o céu? Então obedeça ao Senhor, obedeça a palavra, obedeça a voz de comando do Senhor, amém? É uma palavra curta, mas eu creio que ela, em nome de Jesus, achou guarida em algum coração aí, achou um espaço em algum coração aí, em nome de Jesus Cristo, porque falta-nos obediência ao Senhor, não só no nosso caminhar, mas da nossa vivência, de tudo que nós pregamos. Está faltando nós vivermos, amém? Para garantirmos a nossa vida eterna com o Senhor. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, para que Deus, em nome de Jesus, cele esta palavra no nosso coração.